O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram as brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos
celebrando este terceiro domingo da Páscoa e estamos fazendo já um itinerário com o ressuscitado. Estamos percorrendo um caminho com Jesus vivo entre nós. Hoje, a liturgia da palavra nos convida a refletir mais uma vez sobre a aparição de Jesus à sua comunidade. Mas antes da gente refletir sobre essa aparição do ressuscitado, eu quero perguntar a vocês se vocês se recordam do Evangelho do domingo da Páscoa e do segundo domingo da Páscoa. No Evangelho do domingo da Páscoa, o que é que aconteceu? O que é que a narrativa nos dizia? E já vi que muita gente não foi à missa no domingo da Páscoa, porque não lembra do Evangelho. E no Evangelho do domingo passado, o que é que aconteceu? Também muita gente não foi à missa no domingo passado. Mas eu vou ajudar vocês a lembrarem, tá certo? Eu vou ajudar vocês. No domingo da Páscoa, o Evangelho falava que algumas mulheres foram ao sepulcro e lá encontraram o túmulo vazio. O que é que havia dentro do túmulo? Apenas os lençóis dobrados num lugar à parte. Pedro correu, entrou no túmulo, ficou surpreso com o que havia visto. Depois, João entrou também no túmulo e acreditou. Esse foi o Evangelho do domingo da Páscoa. O Evangelho do domingo passado, que foi o domingo da misericórdia. Jesus aparece na comunidade, aparece aos seus. E aparecendo aos seus, ele deseja uma coisa. Quem é que lembra? A paz. Jesus deseja aos seus discípulos: a paz esteja convosco. Depois o Evangelho vem nos dizer que Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito, mas ainda não é Pentecostes. Ele sopra sobre eles o Espírito para uma missão específica. Que missão é essa? Ninguém sabe o que é. Não, deixa eu ver se eu ajudo de outro jeito. A missão do padre, além de celebrar a Eucaristia, é o quê? Fazer o quê? É uma coisa que só o padre pode fazer. Eu escutei um sopro assim, bem... Pode ter coragem de dizer em voz alta. Confissão, olha aí. Jesus sopra sobre os seus discípulos o Espírito e dá poder aos discípulos de perdoar os pecados, instituindo assim o sacramento da reconciliação, da confissão, do retorno, da misericórdia. Por isso que nós celebramos no domingo passado o domingo da misericórdia. Depois o Evangelho do domingo passado também falava de um personagem importante dentro do grupo de Jesus. Ele não estava presente e fez questão de acreditar só se tocasse nas mãos e no lado de Jesus. Quem era esse personagem? Tomé. O Evangelho do domingo passado falava de Tomé. É preciso ver para crer. Hoje o Evangelho de João continua o episódio do domingo passado. Só que dessa vez Jesus aparece aos seus
no ambiente de trabalho. Os discípulos eram pescadores. E quando Jesus havia morrido, ressuscitado, eles ainda estavam temerosos, com medo, em dúvida, e voltaram então a trabalhar naquilo que eles sabiam fazer: pescar. Pedro toma a iniciativa e diz: eu vou pescar. O grupo o acompanha. Estão no mar, lançam as redes à noite, puxam as redes, nada pescam. Ao amanhecer do dia, Jesus se faz presente e dá um conselho a eles: lancem as redes à direita da barca. Eles desconfiavam que era Jesus, mas não tinham certeza. Apenas um teve, o discípulo que Jesus amava. Porque é no amor que a gente reconhece a presença de Deus no outro. É através do amor que a gente reconhece Jesus. Então, o discípulo que Jesus amava o reconheceu, é o Senhor. E aí todos ficaram surpresos. Pedro foi vestir logo a roupa, que estava nu, e obedeceram, lançaram as redes e pegaram uma grande quantidade de peixes. Trouxeram a rede para a praia. Jesus os convidou para uma refeição, para um banquete. Havia peixes na brasa e pão. E Jesus os convida para cearem, para tomarem aquele pão com ele. Jesus distribui o pão e permanece com o seu grupo. Essa é a primeira parte do Evangelho. Vamos comentar um pouquinho sobre essa parte. Primeiro, o mar em que os discípulos estão é o mundo, é o campo da missão. A barca onde eles estão é a nossa vida, é a nossa existência. Todo mundo aqui tem uma barca. Uma outra coisa, quando Jesus não está presente na nossa barca, o que é que acontece? A gente passa a noite na escuridão. A gente passa a noite nas trevas. A gente passa a noite sem achar solução para nada. No entanto, quando Jesus se faz presente na vida da gente, tudo fica iluminado, porque Ele é a luz do mundo, é o sol da justiça, é a luz que ninguém pode apagar, que treva alguma pode resistir. Na presença do ressuscitado, nós vamos encontrando soluções para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para aquilo de mais difícil que a gente tenha para resolver. Depois, os peixes que os discípulos pescam, 153 grandes peixes. Quer dizer, a evangelização e o trabalho missionário continua. E só tem frutos se o ressuscitado estiver presente. Se o objetivo da missão for anunciar Jesus. Se o objetivo da missão for anunciar a nós mesmos, a escuridão vai tomar conta. Se o objetivo da missão for anunciar o que a gente faz, nós vamos ficar permanentemente nas trevas. Uma outra coisa importante ainda sobre esse episódio da missão, essa primeira parte do Evangelho. Jesus que convida os seus para uma refeição, para um banquete. Ele distribui o pão. E quando distribui o pão, a gente lembra de quê? Da Eucaristia.
no Evangelho de João, todo o relato de Jesus que fala de pão, que fala de sua distribuição, Jesus está fazendo memória da ceia, do seu próprio corpo. A segunda parte do Evangelho. Jesus faz uma pergunta a Pedro. Qual é a pergunta? Eu não ouvi, não. Pergunta. Pedro, tu me amas. E o que é que Pedro respondeu? Jesus pergunta quantas vezes isso a Pedro? 3 vezes. Olha, vocês estão afiados, viu? Eu acho que vocês vão passar no fim do ano. 3 vezes ele pergunta. Só tem uma questão aí que a gente tem que refletir. Na linguagem bíblica, sobretudo na linguagem que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, que foi o grego, a palavra amor pode ser interpretada e entendida de 3 maneiras. Digamos assim que a gente tem 3 maneiras de viver e experimentar o amor. A primeira maneira é o amor eros. É o amor entre o homem e a mulher, entre o namorado e a namorada, entre o noivo e a noiva. Esse amor onde um quer o bem do outro. É o amor eros. Primeira questão. O segundo tipo de amor, o amor filia, que é aquele amor de ternura, de companheirismo, de amizade. Um amor onde a gente pode contar com o outro e o outro pode contar com a gente, sem receber nada em troca. Um amor sincero. É o amor filia. Veja que no Evangelho de João, Jesus também diz uma coisa sobre esse amor filia. Deixa eu me recordar agora o versículo. Quem tem maior amor é aquele que dá vida pelos amigos. Se eu não me engano, é assim. É o amor filia que Jesus está se referindo. Terceiro amor, o amor ágape. Todo mundo já ouviu essa palavra ágape, não já? O amor ágape. Esse amor ágape, ele é caracterizado pelo amor doação, pelo amor serviço. O amor que se desdobra e não quer receber nada em troca. Foi através desse amor ágape que Jesus doou a sua vida por cada um de nós. Foi com esse amor ágape que Jesus, na sua ceia, na Páscoa, pegou o avental, amarrou na cintura e foi lavar os pés dos seus discípulos. Esse é o amor ágape, o amor que é capaz de se desdobrar, de dar a vida, de servir. Tudo isso na própria gratuidade do amor. Um exemplo de um amor ágape, o amor de mãe. Uma mãe que passa a noite cuidando do filho doente, a madrugada inteira, a febre não cede e no outro dia ela está pronta para trabalhar. É um amor doação. Porque o filho não tem com o que pagar e claro que a mãe, por amar aquele filho, não vai cobrar nada dele. Esse amor de mãe, esse amor doação é diferente do amor de amizade, é diferente do amor eros, do amor entre o homem e a mulher. Vamos voltar para o Evangelho agora. Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Pedro estava entendendo que o amor que Jesus se referia era o amor de amizade.
é como se Jesus dissesse, é como se Pedro entendesse que Jesus estava dizendo assim: Pedro, você gosta de mim? Só que Jesus não estava falando apenas de gostar. Pedro, você quer ser meu amigo? Não é esse tipo de amor que Jesus está se referindo no Evangelho de hoje. Jesus se refere ao amor doação, ao amor serviço. Pedro estava nu, vestiu a sua roupa. Mas a roupa que ele vestiu não foi apenas essa roupa que cobre o corpo, o nosso físico. Ele vestiu a roupa do serviço. Ele colocou o avental para se prostrar diante dos outros e lavar os pés, como Jesus fez. Então, o amor que Jesus propõe a Pedro é o amor ágape, é o amor doação. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. As duas primeiras vezes que Jesus pergunta, Pedro não entende. Mas na terceira, ele começa a compreender que o amor que Jesus propõe para ele, o amor que Jesus pergunta, é o amor doação. Então Pedro aceita a proposta. Diz afirmativamente: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual foi a forma que Pedro morreu? Pode dizer. Crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer da mesma forma do seu mestre e Senhor. Pedro morreu assim. Foi Marte. Amou doando a sua própria vida. Amou Jesus doando a sua própria vida por causa da fé, por causa da igreja, por causa da própria comunidade. Jesus hoje dá uma missão a Pedro: apacentar as ovelhas. Todo mundo sabe que Pedro foi o primeiro papa, não sabe? Sabia ou não sabia? Sim. Porque se não soubesse, ia para a recuperação. Todo mundo sabe que Pedro foi o primeiro papa. Nós temos hoje também uma missão: rezar pelo nosso papa. Vocês acham que o Papa Francisco, quando aparece na mídia, ele sempre está pedindo oração por ele? Vocês acham que ele está pedindo oração para aparecer? Para ficar bonito na televisão e na foto? Para sair bem no Facebook? Não. Ele pede oração porque ele sabe que estar à frente da barca de Jesus é um desafio. Ele sabe que estar à frente da igreja é um desafio grandioso. Por isso, ele tem a colaboração dos bispos. E os bispos, por sua vez, têm a colaboração dos padres. E assim, junto com todo o povo, e os padres têm a colaboração dos leigos, dos ministros da palavra, dos ministros da Eucaristia, que tem muitos por aqui, dos grupos, das pastorais. Assim nós formamos a igreja. Por isso que é importante todo dia, olhe, todo dia. Não esqueçam disso. Todo dia a gente deve rezar pela igreja e pelo Papa, e pelos bispos e pelos padres. Todos os dias. E a gente vai começar hoje. As nossas preces hoje não serão essas do jornal. Serão diferentes. Porque a gente vai pedir a Deus que conceda a luz, a perseverança, a fé, a sabedoria, o discernimento para o Papa Francisco, para os bispos que hoje estão reunidos em assembleia, todos os bispos do Brasil.
estão reunidos, acho que é em Brasília ou em Aparecida, eles estão reunidos em assembleia. Vamos rezar também, pedindo a Deus que mande um novo bispo para a diocese de Cajazeiras. Nós estamos sem bispo. É uma diocese vacante, ou seja, falta o seu pastor. O bispo anterior cumpriu a sua missão, se aposentou, e nós agora estamos como ovelhas que não têm pastor. Por isso é importante a gente rezar, pedindo a Deus que ilumine, que oriente, que conduza o novo bispo que vai chegar aqui na diocese de Cajazeiras. Ninguém sabe ainda quem é. O Papa Francisco, acredito que ainda vai fazer essa nomeação. Mas enquanto ele não faz, a gente já vai rezando, pedindo a Deus que o ilumine e que o ajude, para que possa mandar para cá um bom pastor. Um pastor que seja próximo às suas ovelhas. Um pastor que saiba ouvir, que saiba conversar, que saiba orientar, que esteja próximo às suas ovelhas. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Jesus, que reúne os seus para a missão e já dá as orientações para isso, e Jesus que escolhe Pedro para ser o líder dessa missão, para ser o cabeça, para ser aquele que vai conduzir. Por isso é preciso a gente rezar e pedir a Deus, pelo Papa Francisco, que possa ter muitos anos de vida, possa ter muita saúde, muita disposição para continuar a bonita missão que ele está fazendo. Nunca esqueçam que nós devemos rezar pelo Papa. Não é se a gente quiser rezar, é um dever nosso. Ou de manhã, ou à noite, ou no texto que você reza, ou quando você vai à igreja, lembrar disso. Meu Deus, abençoe o Papa, ilumine as suas decisões, ajude ele na sua missão. A sua missão que às vezes é difícil, mas com a graça de Deus e a ajuda do Senhor, ele segue o seu caminho adiante. Vamos continuar a nossa celebração, pedindo a Deus que nos ajude, que nos abençoe, que nos ilumine, para que a gente possa amar nosso Senhor do mesmo jeito que São Pedro, sendo capaz de servir e de amar ao outro, assim como o próprio Jesus fez no gesto do lava-pés. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.